Graça e paz para todos os irmãos inscritos ou não aqui no canal. Acorda, Igreja! Hoje, muitos deixaram de ver este vídeo, por suas vaidades e paixões, pois para eles, não há entretenimento, nem é agradável aos olhos e ouvidos. Se fosse para entretenimento, teria muitas visualizações e compartilhamento, mas não, e por isso, precisamos que você nos ajude a divulgar esta palavra. Inscreva-se e compartilhem. Os nossos vídeos estão aqui para exortar e ensinar, para falar a verdade e a vida, doa a quem doer, que fira o ego, a vaidade e paixão de quem for. Nos resta pouco tempo. Neste momento toco a trombeta, este é o meu chamado, escuta esta trombeta quem quer. Não é fácil, mas, mesmo debaixo da fúria do inimigo estamos aqui, por Cristo, o qual pagou um alto preço por cada um de nós. Jesus pagou o preço, para que pudéssemos ser plantados no reino como o trigo e com gratidão. Entretanto, muitos se fazem o joio, são ingratos, vaidosos e orgulhosos, apaixonados por si, vazios e palha, a qual será destinada ao fogo, continuam apenas uma criatura que se mantém na desobediência e no pecado. Não seja o joio, sem fruto, e sim, filho de Deus, obediente em santidade. Seja o trigo, plantado e colhido por Cristo. Muitos estão na internet comprando e vendendo profecias. E como dizem, a vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior ainda. Se querem profecia, a profecia está aqui, soando como trombeta, é amarga e não massageia o ego, e sim, exorta e ensina, para mudarem os seus maus caminhos antes que sejam derramados os cálices da ira de Deus. Você pode assistir os nossos vídeos e escutar esta trombeta, ou mudar de canal e assistir algo que satisfaça a carne. Porém, aquele em que não ouvirem as trombetas, sobre eles, virão os cálices da ira de Deus e consequentemente a destruição. Estamos começando a série sobre as 7 igrejas e as cartas para cada uma delas. Falaremos passo a passo para quem são as cartas, quem são as igrejas, quais igrejas serão arrebatadas, quais igrejas ficarão para a tribulação e, sobre as quais ficarão para a tribulação, quais serão arrebatadas pela morte e como será a morte de cada uma delas durante a tribulação. É um assunto difícil de falar, principalmente de escrever, porém, deve ser anunciado e apresentado às suas bases bíblicas, para que os tomé da vida creiam. Porém, mesmo assim, muitos não acreditarão. Buscarão negar e argumentar, mas não vão conseguir. Com isso, partirão para o estado de apontar como heresia, acusar e esnobar, pois enxergam apenas com os olhos da carne, estão cegos para o Espírito Santo. Não estou aqui postando vídeos para entreter bodes, e sim, levar a palavra da verdade e da vida, para explicar as revelações do Apocalipse. Sabemos que um será levado e o outro será deixado para a tribulação. Pergunto: qual deles é você? Você é o que será levado, ou o que será deixado? Quem são os que serão deixados? Olhe para dentro de você, observe se em tua vida há justiça, não em relação de ser ou não injustiçado, mas sim, de exercer e viver a justiça de Cristo. Observe atentamente, sem se enganar, se você se faz justo em Cristo, pois, como nos é descrito em Isaías 57, sabemos que, neste mundo onde opera a injustiça, o justo perece e ninguém se compadece, o justo dorme em Cristo, morre, e ninguém se dá conta. Porém, antes da tribulação, antes que venha o mal, o justo será levado, será arrebatado antes que apareça a pessoa do anticristo, pois o espírito de anticristo já está no mundo induzindo e praticando a injustiça. Isaías 57, versículo 1, perece o justo, e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Apenas os justos serão arrebatados antes que apareça o filho da perdição, antes que o anticristo se revele, antes que o próprio mal encarnado entre no mundo dos vivos. Não que sejamos justos por nós mesmos, mas, somente em Cristo, o homem se faz justo, do contrário, permanece no mundo onde opera a injustiça. Assim,
compartilha do mesmo espírito de injustiça, de anticristo e de diabo. A pessoa no mundo, sem Cristo, jamais será justa. Eu fico olhando essa corja de injusto e entre eles há muitos falsos profetas, que arrancam a lã, a carne e até mesmo os ossos das ovelhas, e as lançam à própria sorte. Para eles, a carne e o seu bem-estar vêm antes da justiça. Querem justiça para si, nem que para isso, vendam e comprem, mas não se deixam fazer injustos, o que é de graça pela graça. Não praticam, nem ensinam a justiça de Cristo e do reino de Deus que é de justiça, mas sim, a prosperidade, praticam muito bem a ganância e o amor pelo material, se desviando dos ensinamentos de Cristo e a verdadeira religião. São muitos por aí, vendendo e comprando a palavra, a qual é para ser dada e compartilhada sem custo, pois ninguém se deixe fazer fardo pesado para com os outros. Outros, esquecem de Deus na própria pregação que dizem ser para Deus, pois, declaram e atribuem para Satanás poderes e domínios que ele não tem desde que foi derrotado por Cristo na cruz, vivem enaltecendo a morte e o inferno, são homens que temem mais a criatura e Satanás, o derrotado, mas não têm temor para com Deus. Não buscam forças, nem têm determinação para caminhar na justiça, obedecendo e fazendo a vontade do Pai. Saiba, Cristo virá para todo mundo, uns serão para a salvação e outros para a condenação, e assim, a justiça, que é Cristo, será para todos. Aqueles que reconhecem os seus pecados e deles se arrependem, embranquecidos pelo sangue de Cristo, ou aceitando como Senhor e Salvador, são justificados. Estes se fazem em Jesus, filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Para nós, Cristo não teve seu sangue derramado em vão. Porém, há aqueles que colocam a culpa dos seus pecados em Satanás, em espíritos imundos, buscando esquivar-se do arrependimento, culpando outro e não reconhecendo os seus erros e pecados, não reconhecendo a sua injustiça, por isso, se fazem injustos, neles não há a verdade e com isso não há a vida. Negam a verdade e a justiça, não estão em Cristo, neles não há a boa obra. De que valeu para eles Cristo morrer, se não reconhecem a Cristo, nem reconhecem e se arrependem dos seus pecados? De Cristo estão bem longe e mais perto de Satanás. Falam e confessam que os seus pecados não são deles e sim culpa de Satanás. Sim, tem muita gente por aí, enganando e sendo enganada. Dizem: irmão, fizeram macumba para você. Irmão, Satanás quer te matar. Primeiro, se você não sabe, então saiba, os demônios querem matar todo mundo, independente de quem seja. Isso é deles mesmos, e não precisam que você, ou alguém, faça macumba, ou lhes paguem com cigarro, farofa ou pinga. Para fazerem o mal contra alguém, eles fazem pelo prazer do seu próprio espírito imundo. Fazem pelo seu próprio estado diabólico, por compartilharem de um mesmo espírito de anticristo, e contrariando tudo que vem de Deus. Muitos homens vivem preocupados com a macumba, são os que se julgam coitadinhos, se declaram pobres inocentes, amaldiçoados pela macumba, pois querem justificar as suas derrotas e vícios. Mas não olham para dentro de si, não se arrependem das suas vaidades e paixões. Aí sim, os espíritos fazem dele gato e sapato sem precisar de macumba, praga ou maldição, pois a maldição, a morte, já está como sua herança vinda de Adão. Eles esquecem que temos um Deus vitorioso que nos livra, guarda e nos dá a vida eterna, bastando que sejamos obedientes e andemos no caminho de Cristo. Os espíritos imundos estão por aí, os demônios querem nos fazer mal de qualquer jeito. Se você serve a Deus verdadeiramente e está pela justiça de Cristo se fazendo justo, como que maldição, macumba, praga e outros virá sobre a tua vida? Saiba. Israel não tinha Jesus, e mesmo assim, Balaão não conseguiu amaldiçoá-lo. Agora, olhe para nós, os quais temos a Cristo. Nós que somos templo do Espírito Santo e reino do Pai. Como que sobre nós virão pragas, macumbas e maldições? Pela graça somos igreja, templo e reino e a maior de todas as maldição, a morte caiu por terra na cruz acorda enquanto há tempo.
A maldição, a morte, a herança de Adão, vem para os que continuam na carne, para os quais não se deixaram fazerem filhos de Deus em Cristo. Entretanto, nós, a Igreja, não estamos livres das aflições de um mundo onde opera a injustiça, conforme dita na profecia de Isaías 57. O justo perece e não há quem se compadeça. A aflição, a qual a Igreja pode passar é diferente de maldição, praga, macumba e morte. Estas coisas são para os que estão sem Cristo no mundo e dividem aquilo que lhes pertence, a qual é a maldição, a morte. Mas para nós, em Cristo, o que nos pertence é a herança de um Pai que vive e viverá para sempre, a vida eterna e a paz em Cristo. Porém, em um mundo onde opera a injustiça teremos aflição. João 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O ministério da injustiça, que é um mistério, aos olhos dos que estão na carne, isso opera no mundo desde que o homem caiu, fato pelo qual, Jesus, em sua primeira vinda, nos trouxe a justiça, pois todos, justos ou injustos, estavam condenados à morte e ao inferno. Fato pelo qual, Satanás, era o príncipe daquele mundo sem salvação. Jesus trouxe a justiça para todos escolherem, sabendo que, o justo tem a vida eterna e o injusto a destruição no lago de fogo e enxofre. O mal, os injustos, serão lançados no Leviatã, com a morte e com o inferno. Por este fato que ninguém vai para um inferno dominado por um Satanás que já foi derrotado, mas, sim, todos os praticantes da injustiça serão lançados na mesma condição de condenados no Leviatã. Os falsos profetas, falsos doutores da palavra, que se intitulam apóstolos e profetas, mas, na verdade, são sinagogas de Satanás, pois, em seus discursos e pregações, fazem dele um ser poderoso e dominador. Esquecem ou não entendem que hoje, Satanás está diante de Deus nos acusando dia e noite. Este é o julgamento da Igreja que é justificada por Cristo diariamente. Satanás não é onipresente, nem onisciente, por isso, ele não pode estar por aí, no mundo, nem no inferno fazendo acordo, porque está diante de Deus nos acusando dia e noite. Os que estão por aí, à nossa volta, se passando por ele, são os que se fazem diabo, opositores a tudo que vem de Deus. São os quais se opõem a Cristo, são o espírito do anticristo que está no mundo desde que foram expulsos do céu. Os que, se não são adorados pelos homens, buscam afastá-los da fé, afastá-los de Deus, mesmo que para isso, os homens adorem qualquer coisa que não seja o Deus único e verdadeiro, até mesmo imagens de pedra, gesso, madeira e barro. Os espíritos imundos pregam e ensinam a idolatria, a qual é confiar em tudo que não é o Deus único e verdadeiro. A idolatria está aí, para onde você olhar, poderá vê-la. Homens confiando naquilo que eles podem fazer por eles mesmos, homens confiando em espíritos imundos, confiando nos astros, confiando em imagens, confiando em simpatias, confiando em palavra que vem deles mesmos e não na palavra de Cristo, na palavra da fé, e sim, confiam na idolatria que praticam ao dizerem eu farei, eu posso, eu vou. Esquecem e não admitem que tudo é e vem pela vontade ou permissão de Deus. O homem busca e confia na idolatria, não buscando, tampouco tem a fé que vem de Deus. Assim, no mundo, opera a injustiça, pois, o homem, se faz cada vez mais injusto se afastando de Deus. Muitos injustos estão por aí, em seus bolsos têm 2 pesos e 2 medidas. Um peso, uma medida para os ricos, e outro para os pobres, um peso, uma medida para os bonitos, e outro para os feios. Assim por diante, segregando o próximo e para cada um utilizando uma diferente medida de ver e agir. Em Cristo somos todos irmãos. Ele pagou o mesmo preço por cada um de nós. Para Cristo, todos temos o mesmo preço, mas muitos se comportamos como que fossem mais valiosos que os outros. Fora de Cristo o homem é e se comporta como criatura, caminhando para o estado pior que os animais. Muitos dizem por aí: irmãos, não podemos ajudar qualquer um, porque Deus está tratando. Olhem,
Deus está tratando com aquele homem ali, morrendo de frio. Falam isso, não poder ajudar a qualquer um, como que houvesse distinção de moribundos, doentes, carentes e necessitados para serem ajudados. Pergunto: Deus está tratando com aquele que morre de frio? Ou com você, que deixa o homem morrer de frio? Muitos deixam o próximo morrer de frio para não dar algo que lhe custou dinheiro. Assim, esse valor material é maior que o valor da vida daquela pessoa que morre de frio. Pior fica, quando tentam justificar-se com o ditado: deixe ele lá, Deus está tratando com ele. Muitos deixam o próximo morrer de frio e ainda colocam a culpa em Deus. Acorda, igreja, e foge dos ensinamentos de homens injustos. Homens movidos por suas vaidades e paixões, doutrinados por demônios, ensinam isso e muito mais. Muitos estão por aí falando que a pessoa do anticristo já está no mundo. Falam isso por não conhecerem a palavra de Deus, pregam assim, por não conhecerem a Deus, nem a sua justiça, a qual é Cristo. Quem está no mundo é o espírito de anticristo, o qual se opõe contra a verdade e a vida, se opõe a Cristo. Eles se fazem diabo, que é se opor a tudo que vem de Deus, e assim, desfrutam e compartilham de um mesmo espírito, o espírito de diabo, o qual rodeia e ruge do lado de fora da nossa carne no mundo de injustiça. Os espíritos imundos são milhares e estão por aí, rodeando, tentando, seduzindo, plantando e colhendo mal. Assim, colhem o pecado de cada um e levam as informações para Satanás acusar diante de Deus dia e noite. A igreja é justificada por Cristo, porém, os injustos, os quais estão por sua própria vontade, sem Cristo, por si só já estão condenados. O mal encarnado, o filho da perdição, a pessoa do anticristo ainda não está no mundo. Pergunto: a palavra de Deus mente? Claro que não. Como nos é prometido na palavra de Deus, o justo será retirado, será arrebatado antes que venha o mal. Neste caso, o mal é a pessoa do anticristo. Antes que ele venha para o mundo, algo tem de ser tirado deste mesmo mundo, onde o espírito do anticristo opera com injustiça. A injustiça já está no mundo. Vivemos em um mundo injusto, porque o espírito do anticristo, os espíritos imundos no papel de oposição, no papel de diabo, operam no sobrenatural influenciando os homens, que neles se deixam fazerem injustos também. Os demônios, que se fazem diabo, estão por aí, eles nos rodeiam, buscando matar, roubar e destruir. O espírito de diabo, o qual é compartilhado entre os espíritos imundos, veio para matar, roubar e destruir, e hoje, enquanto Satanás, o derrotado, está diante de Deus nos acusando, os espíritos imundos estão por aí, roubando, matando e destruindo aqueles que não se deixam fazer a igreja de Cristo. A pessoa do anticristo, visível e palpável, que será pior que o espírito do mesmo anticristo, ainda não está no mundo. Porque, quando ela estiver no mundo, já estaremos na tribulação, mas antes que venha o mal, o justo será tirado desse mundo injusto. Isso é a palavra e promessa de Deus. A injustiça durante a tribulação será pior que a injustiça que opera hoje em dia, pois, durante a tribulação, a injustiça do espírito do anticristo estará materializada, estará no carnal após um homem, independente de quem seja, se fazer o anticristo. Não fique por aí apontando este ou aquele, buscando adivinhar quem é o anticristo. Não aponte ninguém, porque enquanto estamos vivos podemos nos arrepender. Com isso, qualquer um pode alcançar e ser alcançado pela graça. Mas, o anticristo, só é anticristo vindo e sendo levantado da morte, pela própria morte e inferno, pelo espírito do anticristo. Não aponte, pois, haverá uma surpresa de quem ele é, fato pelo qual, ninguém acreditará que ele é o anticristo, e sim, o verão como Messias, o verão como Salvador. Após este homem receber uma ferida de morte, eles, os espíritos imundos, os espíritos de anticristo entrarão nele, e mesmo com uma ferida de morte, o colocarão em pé novamente. Há uma grande diferença aqui, entre a ressurreição de Cristo e o anticristo ser trazido à vida.
Jesus foi morto e ressuscitou. Já em relação ao Anticristo, será incorporação e possessão. Ele terá em seu corpo espíritos imundos. Ele não ressuscitará, ele só levantará devido aos espíritos imundos, que estarão agindo, dando a entender que o homem ressuscitou, mas não, quem opera no homem, o qual será o Anticristo é a morte e o inferno. Isso não é ressurreição e sim incorporação demoníaca e possessão. Ele será levantado da morte por espíritos imundos em seu interior, e seu número, a quantidade deles será de 666 espíritos imundos, os quais farão desse homem a sua morada, farão do corpo desse homem a primeira sinagoga de Satanás no mundo. Somente quando isso acontecer, poderemos dizer que o Anticristo está no mundo. Deus é justo, e antes que venha o mal, tirará do mundo os justos para que o injusto se revele aos seus, os injustos que ficarão para a tribulação. Somente quando um homem for ferido de morte, a qual é a sua marca de besta, e por onde entrarão os 666 espíritos, aí sim, é a vinda da pessoa do Anticristo para o mundo, de forma visível e palpável. Hoje, a injustiça opera no mundo, de forma espiritual pelo espírito do Anticristo, e na carne, pela ação dos homens injustos, influenciados e doutrinados pelos espíritos imundos. Entretanto, o justo, o qual é Cristo, opera em nós em espírito, e nós operamos em verdade, assim, a obra da fé é feita por justiça de Cristo em nós, e nós, operamos pela graça a obra da fé para com o próximo, para que, o próximo, por justiça não morra de frio, quanto mais sem a salvação que vem de Cristo. O filho da perdição, carregando 666 espíritos imundos, os quais se opõem a Cristo, que se opõe à justiça, ele só se manifestará quando o justo for tirado. Quem detém o homem do pecado, o iníquo, descrito em 2 Tessalonicenses 2, é a justiça de Cristo em nós. Jesus é o justo, mas, nele nos fazemos justos também. Só somos igreja, se estivermos e vivermos em justiça, sermos justos como Cristo, ao qual os espíritos do Anticristo se opõem, fazendo o papel de diabo. Assim, podemos entender a diferença entre diabo e Satanás. O derrotado, está diante de Deus nos acusando dia e noite, esse é Satanás, e o outro, ainda é o compartilhamento de espíritos imundos, o qual é o diabo, é a oposição contra a salvação, contra a verdade e contra a vida. Somente na tribulação deixará de ser apenas o espírito do Anticristo e levantará desse mar de gente, levantará de um dos homens que enchem a terra como um mar. Lembre-se. O Anticristo não está no mundo de forma física, e sim em espírito, o qual é compartilhado por mais de um espírito imundo. Estes, os quais denominamos como este, no singular, como fosse um só, mas são muitos e compartilham de um mesmo espírito, o de diabo, que anda, ou andam por aí, rodeando para tragar os homens. Durante a tribulação, quando aquele que será templo deles, for ferido, eles o colocarão em pé, da mesma forma que eles também falarão através da imagem da besta, pois ambos, o Anticristo e a imagem da besta compartilham do mesmo espírito de Anticristo, o qual hoje está impedido de se revelar, devido ao justo, Cristo, que nos faz justos nele também, nesse meio de injustiça que é o mundo. O justo será tirado do meio dos injustos. 2 Tessalonicenses 2 versículo 6 ao 8, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Os nossos vídeos são longos e não são obras cinematográficas, e sim, é a trombeta soando para ensinamento e exortação. Eu apenas toco a trombeta, mas quem brada e fala da palavra é aquele que é justo e nele nos fazemos justos também. Se você é uma pessoa justa e vive na justiça, é certo que será arrebatada, se não, é certo que ficará para a tribulação, para aprender o que é justiça e ser justo. O primeiro passo para a justiça é aceitar a Jesus, com amor e gratidão. Esvaziar-se a si mesmo, para ser batizado e preenchido pelo Espírito de Deus, nos deixando fazer o templo do Espírito Santo.
Muita coisa podemos aprender ao observar e entender as cartas, entre elas a de Éfeso, e saber diferenciar o amor, primeiramente para com Deus e ao próximo como a nós mesmos. Saber diferenciar a obra feita pela fé da caridade, feita pela idolatria. Muitos ainda não entenderam sobre o que estamos falando e para quem falamos. Saiba. Falamos para todos, pois todos nós em Cristo somos a Igreja. Entretanto, aqueles que hoje servem de forma verdadeira e andam no verdadeiro caminho ensinado por Cristo, estes se fazem a Igreja de Cristo, se fazem nele justos. A verdade é que, das 7 igrejas, descritas e endereçadas no livro do Apocalipse, apenas 2 se formam, ou se deixam fazer igreja antes da tribulação. As outras 5, só entenderão as cartas e se deixarão fazer igreja durante a tribulação, e para elas, deixamos explicado, tanto sobre as 7 cartas, tal como a tribulação num todo. Das 2, as quais hoje são a igreja formada, que vem se formando ao longo do tempo, desde que Jesus nos instituiu a sua igreja a partir de Pedro, o qual nos representou como a primeira igreja, e isso não está condicionado, ou relacionado com o templo de pedra, ou a igreja católica e sim com a verdadeira igreja que deve ser estabelecida em nós pela justiça de Deus, pelo justo qual é Cristo e nele nos fazemos justos pela fé. Deus está em todo lugar, pelo fato dele ser onipresente, mas deve estar primeiramente em nós. A verdadeira igreja vem se formando e se formará até o dia do arrebatamento, e estas são apenas 2 das 7. Podemos identificá-las da seguinte forma: a pessoa que serve a Deus e caminha em nome de Jesus, se fazendo justa, ela é a igreja verdadeira, mas, em um momento da sua vida morrer, para ser claro, morrer antes do arrebatamento da igreja, ela, que dormiu em Cristo, a carne por maldição voltou ao pó de onde veio, ela será a igreja que dorme em Cristo, ela é a igreja de Esmirna, a qual conhecerá a morte da carne, mas não a segunda morte, que é a morte da alma. Hoje, Esmirna dorme em Cristo, em paz e tranquila, até que seja acordada no dia do arrebatamento. Isso se dará para todos os que morrerem em Cristo antes do arrebatamento. Observe o que diz na carta para Esmirna. Apocalipse 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna são as pessoas que dormem em Cristo, as quais conheceram e conhecerão a primeira morte, conheceram e conhecerão a maldição da carne voltar ao pó, mas não conhecerão a segunda morte, que é a morte da alma, pois em Cristo temos a vida eterna. Pela promessa de Deus, os que dormem em Cristo serão arrebatados primeiro, não mais com o mesmo corpo que voltou ao pó por maldição, e sim, com um novo corpo incorruptível e glorificado recebido de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A outra igreja que está em formação, e se formará até o momento do arrebatamento, são aqueles que estarão em vida e serão arrebatados após os que dormem. Estes não conhecerão a maldição da morte da carne nem da alma, pois serão tirados do mundo em vida, e na passagem, pela fé, para o arrebatamento, receberão de Cristo um novo corpo, incorruptível e glorificado. Serão arrebatados os vivos que têm Jesus como Senhor e Salvador, são os que permanecerem justos, fiéis e vigilantes no dia em que um será levado e outro será deixado. Cristo, como ladrão roubará, porém, a palavra certa é arrebatará a sua igreja que estará no mundo dos injustos, para que o maior de todos os injustos, o Anticristo, se manifeste. Jesus arrebatará os que nele se fizeram justos neste mundo injusto, para que o mal se manifeste de forma visível e palpável para com todos que estiverem no mundo. Na tribulação, homens, demônios, a morte e o inferno, todos caminhando lado a lado, fazendo acordo entre si. O homem, o qual é o pé de barro, fará acordo com os demônios, os quais são os pés de ferro, e assim se cumprirá as profecias de Isaías, Daniel e outros, os quais falam e profetizam sobre a aliança do homem com a morte e o inferno. É com a ferida do Anticristo que a morte e o inferno entram em carne e osso neste mundo, pois a aliança,
tem início quando ele for colocado em pé por 666 espíritos imundos. Ele é o anticristo e o selo desta aliança, é a marca da ferida de morte nele, e por ela, os homens crerão na palavra dele. Ele é a besta, a ferida é a sua marca, nos homens é a marca da besta, sendo a chave mestra, para abrir a porta de entrada dos espíritos imundos para dentro dos outros homens também. Pois, a porta de entrada foi aberta no primeiro homem da tribulação, o anticristo, e se estenderá para todo aquele que nele crer, e dele receberão a marca da besta, o selo de morte, pensando serem imortais, mas, na verdade, a destruição é certa pela palavra e promessa de Deus. A marca da besta é a porta de entrada nos homens, e estes espíritos imundos que entrarão nos homens são o penhor para a condenação e destruição. Lembre-se, Jesus é o Rei, é o Cordeiro da nossa aliança com Deus, é o conserto. O Espírito Santo é o nosso penhor para com a salvação, nunca esqueça disso. A Igreja Arrebatada dos Vivos são denominados a Igreja de Filadélfia, e Igreja Arrebatada dos que dormem é a Igreja de Esmirna. Com isso podemos ver em poucas palavras fatos sobre estas duas igrejas. Estas duas estão se formando conforme o tempo vai passando até o momento do arrebatamento, pois, todos os dias pessoas entram e saem do caminho de Jesus. Todos os dias, Deus colhe as rosas do seu jardim até que colha todo o jardim, para que as novas rosas sejam plantadas e colhidas em dias difíceis, durante a tribulação. Temos vídeos falando sobre Esmirna e Filadélfia, porém mais à frente falaremos com mais detalhes e clareza sobre cada uma delas. As outras 5 igrejas só se deixarão fazer igreja durante a tribulação, só se deixarão fazer igreja no momento mais difícil que o mundo, de forma geral, vai passar. Somente durante a tribulação, estas 5 igrejas se converterão, e isso se dará pela pregação das 2 testemunhas e dos 144.000 selados, e estes selados já estão no mundo, já foram selados e a maioria ainda não sabe o que fazer, e para eles também falaremos claramente. Apocalipse 1, versículo 11, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Jesus é o primeiro e o último. E este, o qual aparecerá no mundo após o arrebatamento da igreja, ele é o do meio, é o filho da perdição. Jesus mandou escrever as cartas para as 7 igrejas. E quem são as igrejas? As igrejas somos nós. Poucos entendem, e só pela misericórdia de Deus entram no caminho e se deixam fazer a igreja de Cristo. Se vivos, são Filadélfia, se dormem em Cristo, são Esmirna. Porém, aqueles que permanecem na mentira, estão cegos e enganados por suas vaidades e paixões. São enganados de todas as formas pelo mundo, enganados por falsas teologias, enganados por lobos que denigrem e mancham o título de pastor, de profeta e missionário. São enganados por aqueles que enxergam segundo a carne, pois vivem na carne e dela sabem falar muito bem, porém, do Espírito Santo de Deus estão bem longe, não conseguindo entender o que Jesus diz para os destinatários das cartas. Pela graça e misericórdia de Deus, Esmirna e Filadélfia vão se formando, mas as outras 5 igrejas, hoje, há alguns anos do arrebatamento, já estão no mundo, e nem se dão conta que são escolhidos, que são separados para serem a Igreja de Cristo, denominados desde já como Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Pregamos para todos, principalmente para estas 5 igrejas, as quais não sabem ler as cartas, não sabem que são a Igreja de Cristo, as quais só se deixarão fazer igreja durante a tribulação. Pregamos para todos, principalmente para elas, explicando passo a passo sobre o Apocalipse, para que, todos e cada uma delas, possam entender o caminho, e o que passarão durante a tribulação. Para estarem cientes que antes que o mal venha, antes que a tribulação venha, antes de tudo, Deus já havia avisado a todos. Antes de tudo Deus já cumpria a promessa feita em Amós, e a trombeta é e será tocada, para todos, independente de justos e injustos, ouve quem quer. Amós 3 versículos 6 e 7,
tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Apenas os que se deixam fazer justos em Cristo ouvem as trombetas. Os vaidosos e apaixonados por si e pelas coisas do mundo, pelo mundo se deixam fazer injustos, estão surdos, precisam ser tocados pelo derramar dos cálices da ira de Deus, para que se convertam enquanto há tempo, porque, quando o tempo determinado passar, só restará a destruição para aqueles que transpassaram o concerto, para os que negaram a Jesus. Estamos explicando, para que a igreja que hoje não é igreja ainda, para que ela entenda e se deixe fazer igreja enquanto há tempo. Eles já estão no mundo, mas não sabem que são igreja, estão enganados por suas vaidades e paixões, não se vendo como igreja, não se vendo como escolhidos e separados para Deus. Eles são como Moisés, que viveu 40 anos acreditando que era egípcio, porém Deus o tomou e lhe fez ver que era hebreu, israelita, da tribo de Levi, separado e escolhido para Deus. Assim é com estes, que hoje vivem a vida no mundo, nem sabem que são a igreja. Devemos entender que muitos ficarão para a tribulação. Se olharmos a relação, entre um será levado e o outro será deixado, de forma otimista, a metade da população mundial seria arrebatada. Com isso muita gente ficará para a tribulação, e para os que ficarem não será fácil. Assim, é para estas pessoas que ficarão para a tribulação que estamos pregando e levando à frente este ministério para entenderem que Deus vem exortando e ensinando, para que se desviem do mal. Se não fosse a vontade dos homens, o mal não proliferaria, morreria na terra sem brotar. Mas pelo livre-arbítrio do homem, o mal é plantado, brota e dá frutos, para a própria destruição dos homens, pois, o mal será destruído, querendo o homem ou não. E dele não restarão nem as relíquias. E quais são as relíquias? As relíquias são os homens, que no mal se deixaram fazer injustos, se deixarem fazer mal também. Assim, se afastaram, se apostataram de Deus, se negaram a ser o templo do Espírito Santo e se deixaram fazer sinagoga de Satanás. E, por que se deixaram fazer sinagogas de Satanás? Simples. Por suas próprias vaidades e paixões. E, por elas que virá o mal, de forma visível e palpável. A ira de Deus não se dará apenas com terremotos, com tempestades, pragas, doenças e outros. Estas coisas são apenas sinais do fim e não foi o fim. A ira de Deus virá com todos estes sinais, porém, o pior de tudo, serão o exército do mal, o qual hoje opera no reino de trevas em espírito, mas durante a tribulação estará no mundo para ser visto e tocado. A morte e o inferno estarão no mundo, fato pelo qual os homens procurarão a morte e não morrerão. Antes tivessem morrido, pois a dor seria menor. Os cálices da ira de Deus será derramado sobre aqueles que ficarão para a tribulação. Porém, nela estarão as 5 igrejas, para que lá, durante a tribulação, ouçam as trombetas e se deixem fazer igreja. Os outros, aqueles que não ouvirão como trombetas, não ouvirão a Deus, sentirão a dor e o sofrimento do derramar dos cálices da ira de Deus, que virá ao mundo pela própria vaidade e paixão dos homens. Pare, escute e principalmente fique sabendo. Nem vamos entrar na questão do reino de trevas que era antes da vinda de Cristo, vamos apenas levar em consideração o tempo da graça. Hoje, na graça, onde o homem tem a opção e o direito divino, nos dado pelo próprio Deus, que se esvaziou a si mesmo, se fez homem e habitou em nosso meio, para, pelo sangue derramado de Cristo, nos trazer a salvação, nos dando o direito de sermos, nele, feitos filhos de Deus, herdeiros do reino do Pai, mas, acima de tudo, templo do Espírito Santo. Cristo nos deu o direito de falarmos diretamente com o Pai no céu, estando nós aqui no mundo. Temos, de forma inabalável e inquestionável, o direito divino, pela graça, de estarmos como a Igreja de Cristo ligados com Deus no céu. Porém, o homem por sua própria vaidade e paixão nega o Pai,
se nega a dar ouvidos para Deus, e continua dando ouvidos para a criatura, assim como ocorreu no Éden, onde o homem ouviu e confiou na palavra de Satanás que falava através da serpente. Por isso será por justiça, concedido ao homem que usufrui e que conheça estes, os espíritos imundos, aos quais os homens dão ouvidos, creem e idolatram, desobedecendo a Deus. Não pense que terremoto, pragas e doenças, é a ira de Deus. Isso é como água morna em relação ao mal e dor que vem por aí. Saiba, os homens, por suas vaidades e paixões, serão lançados e entregues a elas mesmas, à sua própria sorte, para conhecerem, os quais os seduziam, tentavam e orientavam com ensinamentos e doutrinas demoníacas. Durante a tribulação os homens conhecerão e estarão frente a frente com os demônios, e isso será exterior e interior, pois, se negaram a serem templos do Espírito Santo, mas se deixarão fazer sinagogas de espíritos imundos, levarão dentro de si os demônios, e isso, sim, é o começo do derramar dos cálices da ira de Deus. Hoje o homem peça, se arrepende em Cristo e pela graça é justificado. Porém, durante a tribulação, os homens pecarão contra o Espírito Santo, recebendo a marca da besta, recebendo espíritos imundos dentro dos seus corpos. Assim, não terão como se arrepender dos seus maus caminhos, pois quem estará na direção da sua vida serão os espíritos imundos e não o homem, o qual negou em ser guiado por Deus. Por isso buscarão morrer, buscarão a morte, por não conseguirem mais fazer segundo as suas vaidades e paixões, pois, elas, as suas vaidades e paixões, os demônios, estarão guiando definitivamente a sua vida e fazendo segundo a vontade dos próprios demônios e não mais do homem que se entregou para eles, entregaram-se às vaidades e paixões. Os homens dirão vamos para a direita, mas os demônios os levarão para a esquerda, pois, o homem que receber a marca da besta, não terá mais o livre-arbítrio, e sim, o agir estará nas mãos dos espíritos imundos que farão do homem o seu veículo, até que Cristo venha no final dos 7 anos de aliança com a morte e inferno. Só com a vinda de Jesus que estes homens poderão morrer, ao terem os espíritos imundos expulsos dos seus corpos, só assim morrerão, pois neles estará literalmente a morte. E, como que, aquele que tem a morte dentro de si morreria? Não morre, pois, a morte, o inferno, os espíritos imundos estarão dentro deles. Jesus fará a justiça, levando a morte ao injusto e a salvação para os justos, os quais se fazem justo nele. Não falo isso para os justos, falo para os injustos, os quais jamais admitirão que são injustos, pois faz parte do injusto a negação, eles não conseguem enxergar e admitir os seus pecados, fato pelo qual ficarão para a tribulação. Ou se deixam fazer trigo, ou permanecem como joio e como palha alimentarão o fogo. Não perca o próximo vídeo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém.